E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos tenham ido muito bem aí nessa semana de Enem, essa realização, essas 2 semanas de provas aí. Mas passamos por mais por um desafio aqui agora, certo? Mas ainda vem muitos outros pela frente, então a gente não pode deixar de estudar. Ainda tem os vestibulares aí que muitos de vocês ainda vão tentar correr atrás para ingressar na faculdade, certo? Eu trouxe aqui hoje uma revisão sobre produtos notáveis, fatoração e equações algébricas. E vamos falar um pouco sobre esse conteúdo de maneira rápida aqui. E na próxima aula eu vou trazer alguns exercícios sobre ele, certo? Os exercícios mais contextualizados e mais complexos um pouco, para que fixe bem na mente de vocês. A definição de produtos notáveis é que são multiplicações em que os fatores são os polinômios. Ou seja, a gente basicamente vai tratar aqui de produtos, certo? De produtos e polinômios. Dentro dos produtos notáveis, existem alguns importantes, certo? Mas o que vamos tratar aqui nessa revisão de hoje é basicamente o quadrado da soma, o quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença. Os outros, durante as aulas de vocês aí semanais, os professores monitores vão poder adentrar um pouco com mais calma, com mais tempo, entrar nesses outros conteúdos, certo? Então vamos falar aqui agora um pouco sobre o quadrado da soma. Um produto notável denominado como quadrado da soma, ele é caracterizado pela seguinte forma: quando a gente tem um produto, certo, entre polinômios, em que eles são iguais, certo? Então, eu tenho aqui um produto entre polinômio x mais a e o outro vezes x mais a. Ou seja, eles são iguais, certo? Então, a gente pode reescrevê-lo da seguinte maneira: com x mais a ao quadrado, até porque quando eu tenho uma multiplicação um produto de bases iguais, eu conservo a base, somos os expoentes. Essa regra também se aplica aqui, dá no mesmo, é a mesma forma de se escrever, apenas estou reescrevendo essa multiplicação como uma potência, certo? E para resolver essa potência, a gente tem uma regra muito básica que acredito que muitos de vocês já conhecem, certo? Você resolve da maneira seguinte: o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Essa é uma regra bem prática que vale para todas as equações que vocês encontrarem como quadrado da soma, exatamente dessa maneira, certo? Então, resolvendo, a gente teria o quê? A gente teria o quadrado do primeiro, x ao quadrado. Aqui a gente tem uma resolução um pouco mais aberta, mais dinâmica, da maneira certa, correta, a se fazer. Então, a gente tem aqui o x vezes x, certo? X ao quadrado, x vezes a. xa, aí, fazendo a distributiva, no caso. A vezes x, ax e a vezes a ao quadrado. Então, simplificando isso aqui, a gente teria aqui x ao quadrado mais 2ax mais a ao quadrado, que é justamente aquela regrinha que eu falei para vocês anteriormente, que é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou segundo vezes o primeiro, tanto faz a ordem, mais o segundo ao quadrado, certo? Eu trouxe um exemplo aqui para a gente resolver junto, para que fixe mais um pouquinho essa ideia. A gente tem então aqui um polinômio, certo? X mais 7 elevado ao quadrado. A gente pode reescrevê-lo, tanto faz a maneira como você escreve ele. Então, a gente teria ali x mais 7 vezes x mais 7, e fazendo a distributiva, eu teria então x ao quadrado, certo? X ao quadrado mais 7x mais 7x mais 49, que é 7 vezes 7. Então, basicamente, aquela regrinha que eu ensinei a vocês: o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, certo? Mais o quadrado do segundo, certo? Essa regra ela é aplicável para todos os casos onde a gente tem o polinômio do quadrado da soma, certo? Então, simplificando aí, ou terminando de fazer o produto, 2 vezes 7 igual a 14x. E o próximo produto que a gente vai ver é a questão do quadrado da diferença, que é bem semelhante, é bem equivalente mesmo ao quadrado da soma. O que vai mudar vai ser a questão do sinal. Quando a gente trata de quadrado da diferença, a gente tem que os dois sinais eles são negativos, certo? O quadrado da soma, os dois sinais eles são positivos, e da diferença eles são negativos. É por isso que até o nome se define, certo? Então, também a gente poderia escrever da mesma maneira, como o quadrado da soma, x menos a ao quadrado. E a regrinha que a gente tem para a resolução desse método, que é a maneira mais aberta, a regrinha seria a mesma. O que muda seria só o primeiro sinal, certo? Então, a gente teria o quadrado
o quadrado do primeiro menos 2 vezes o quadrado do segundo, mais o quadrado do terceiro. Ou mais o quadrado do segundo, certo? Perdão. Então, basicamente, quando a gente tem o quadrado da diferença, a única coisa que vai mudar vai ser o sinal que multiplica o termo intermediário. Então, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, a gente percebe aqui que a diferença entre o quadrado da diferença e o quadrado da soma é simplesmente esse sinal que aparece aqui, certo? Trouxe o mesmo exemplo aqui, com o sinal trocado, para que a gente resolva e perceba essa diferença aqui. Então, a gente tem ele escrito na maneira de potência e na maneira extensa, resolvendo aí, a gente teria, então, da mesma maneira como o outro, e a resposta ficaria como a gente viu. Então, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Como a gente vê, a única coisa que a gente tem de diferente seria, basicamente, o sinal, certo? Eu estou enfatizando bem isso para que vocês percebam que é apenas o sinal da primeira parte, da parte intermediária aqui, que muda, certo? Apesar de que a equação tem um sinal diferente. E o terceiro produto contábil que a gente vai ver aqui é o produto da soma pela diferença. No caso aqui, a gente teria um produto de polinômios, onde os sinais deles dois são distintos. Então, a gente tem um aqui x menos a e o outro x mais a. A gente percebe, então, que os sinais entre eles são distintos. Como é que a gente resolveria? Esse aqui é bem mais simples, porque quando a gente encontra um produto assim, a gente já é tabelado que a resposta para ele seria o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, certo? Porque se a gente for querer desenvolver, a gente vai ver que os termos intermediários eles vão se cortar, eles vão se anular, e só vai sobrar os termos externos, certo? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, quando a gente tem o produto entre polinômios iguais com sinais diferentes, certo? Trouxe um exemplo aqui, xy mais 4, que multiplica xy menos 4. Xy aí é um produto entre duas incógnitas. Então, nesse caso, a gente pode considerar como se ele fosse uma incógnita só, já que ele é um produto que satisfaz a ideia de que seria uma incógnita, menos um número qualquer, certo? Vezes uma incógnita mais um número qualquer. Então, a gente pode considerar como xy como uma incógnita só. Então, como é que a gente resolveria isso aqui? Pela mesma regra, que seria o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, a gente teria xy ao quadrado menos 16 ao quadrado. Peço perdão, ele seria 4 ao quadrado, o erro de digitação. Vamos falar agora sobre fatoração e frações algébricas, certo? Vamos trazer aqui um pouco da definição para que a gente relembre. Quando a gente vai falar da definição desse termo, a gente tem que falar da definição separada dos termos simplificadamente. Então, se a gente quiser aqui obter, precisamos primeiro entender o que seria fatoração, certo? Então, fatoração é um processo utilizado na matemática que consiste em representar um número ou uma expressão como produto de fatores, certo? Então, essa seria a definição que a gente tem para fatoração. Qual seria a definição que a gente teria para frações algébricas, certo? Lembrando que sempre que a gente tem o termo algébrico, algo algébrico, álgebra, a gente está tratando sempre de que teria uma incógnita no meio, ou seja, quando a gente trata de algo algebricamente, a gente está tratando daquele meio ali de maneira que a gente vai tratar as incógnitas e não em si numericamente, certo? Então, quando a gente fala de frações algébricas, seria uma divisão de termos onde pelo menos o denominador possui uma incógnita, certo? Essa é a definição de frações algébricas. Então, se a gente unir as duas definições, a gente percebe que fatoração e frações algébricas é justamente o processo que a gente vai representar um produto de fatores trabalhando essas incógnitas na fração, certo? Vamos lá para que fique mais prático aqui. Vou trazer um exemplo para vocês. Então, um exemplo de fatoração simples. Certo? A gente tem aqui 30 dividido por 60. Se a gente fatorar, a gente vai obter 15 por 30. Se a gente fatorar de novo, a gente vai obter, se a gente simplificar, no caso, a gente vai obter 5 por 10 e, de novo, 1 por 2. Então, como é que foi feita essa simplificação aqui? Vamos analisá-la mais detalhadamente. Então, a gente teria 30 dividido por 60 feito da seguinte maneira. Seria a mesma coisa que a gente reescrevesse 2 vezes 3 vezes 5, e embaixo 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Foi justamente essa simplificação que a gente fez aqui em cima. Se vocês pararem para perceber, 30 dividido por 60, eu dividi tanto em cima como embaixo por 2, certo? E aqui a gente resultou 15 por 30,
Aí eu dividi também, tanto em cima como embaixo, por 3, que obteve 5 por 10, e eu dividi novamente, tanto embaixo como em cima, por 5. A gente obteve o resultado final, 1/2. E foi justamente essas divisões que dá o produto final aqui, da nossa fração, certo? Então, 2 vezes 3 vezes 5 foi justamente os processos de fatorização, de simplificação que a gente fez aqui em cima. Então, se a gente traz aqui agora um caso um pouco mais, um caso de uma fração algébrica, certo? Onde a gente tem pelo menos uma incógnita no denominador. Se a gente diz pelo menos uma, não quer dizer que necessariamente tem exatamente uma, como a própria palavra diz. Se a gente trata de pelo menos uma, então necessariamente no denominador tem que ter uma incógnita. Não importa se em cima tem ou não uma incógnita, certo? Mas no denominador é obrigatório ter pelo menos uma. Nesse caso aqui, a gente tem duas incógnitas. E, da mesma maneira, como a gente resolveu a fração numérica aqui anteriormente, a gente resolveria essa fração algébrica aqui, a simplificação, a fatorização dela, certo? Então, a gente teria o quê? Se a gente abrindo essa equação, a gente teria o produto entre 2 vezes 2 vezes x vezes y vezes y vezes y. E embaixo, abrindo a equação, a gente teria, então, esse produto aí, como vocês podem ver. E, basicamente, aqui agora a gente faria a simplificação, que seria dividir cada fator por cada fator. Então, os 2 vezes 2 aqui embaixo, a gente corta com 2 vezes 2 aqui embaixo, em cima e embaixo, desculpe. O x, um x que a gente tem aqui em cima, a gente pode cortar com o x que a gente encontra aqui embaixo. E esses 3y, a gente corta com 3y que a gente encontra aqui embaixo, fazendo a divisão, certo? Então, a gente teria, então, como resultado para essa equação, x sobre 2 vezes 2 vezes y vezes y vezes y. Isso seria igual a x sobre 4y ao cubo. Então, o que a gente fez aqui agora foi um processo de fatorar e simplificar essa fração algébrica que a gente tinha aqui, certo? Então, mais um exemplo aqui, que agora a gente vai utilizar a ideia que a gente tinha anteriormente sobre produto notável. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente precisa simplificar, a gente precisa fatorar essa fração algébrica aqui, só que a gente vai utilizar meios que a gente já obteve conhecimento anteriormente, que são justamente a ideia dos produtos notáveis, certo? Se a gente parar para analisar aqui, nessa equação de cima, o que a gente tem aqui? Vocês conseguem perceber? A gente tem aqui justamente um produto notável. Se a gente fazer a operação aqui, a gente tem, então, o quadrado da diferença, certo? Porque esse 4 aqui ele já está desenvolvido e também esse 9 já está desenvolvido, mas se a gente retrocedê-lo, a gente tem, então, que seria 2y ao quadrado menos 3x ao quadrado. Isso seria justamente a definição que a gente tem simplificada para o quadrado da diferença. Então, se a gente fizer a expansão desse produto notável aqui, a gente obteria o quê? 2y menos 3x, que multiplica 2y mais 3x. E, coincidentemente, esse um desses termos, 2y mais 3x, é igual ao termo que a gente tem no denominador. Então, fazendo essa simplificação, a gente teria que essa fração algébrica, ela simplesmente se simplificaria em 2y menos 3x, certo? Viu? Vocês percebem que essas artimanhas que a gente tem na matemática são justamente para facilitar o nosso entendimento sobre algumas questões. Até porque, inicialmente, ali seria um pouco complexo resolver aquela equação, a depender de como ela é contextualizada, certo? Porém, a gente vê aqui que, posteriormente, após todas as simplificações e aplicação de conhecimento que a gente tem, a gente vê que a equação fica muito simples, fica uma equação muito comum, fácil de que a gente possa resolver. Certo, pessoal? Essa foi uma videoaula, um resuminho bem básico aí para vocês. Acredito que nessa semana os professores vão introduzir mais esse conteúdo para vocês, de maneira mais detalhada, com mais calma. Próxima videoaula, sexta-feira, eu vou trazer alguns exemplos mais contextualizados, um pouco mais complexos, para a gente resolver junto, certo? Então, aguardo vocês até a próxima aula. Valeu e até mais.